Então vamos lá para a nossa quarta aula da disciplina de culturas anuais. Hoje nós vamos falar do feijoeiro, né? Já falamos a segunda aula, a primeira nós tivemos aquela introdução, né, dos conceitos de se plantar culturas anuais, que são as culturas anuais, e depois nós falamos da soja, do milho, e agora vamos falar do feijão. Próxima aula do arroz e a quinta do algodão. Feijão, bom, vamos lá, né? Os materiais complementares lá e a didática vocês já estão acostumados, né? Então aqui já tem uma informação legal. Principal cultura da agricultura familiar, né? Ou seja, a maioria do feijão vem dos pequenos produtores, enfim, da agricultura familiar, diferentemente das outras duas culturas que a gente viu, a soja e o milho, são de grandes propriedades, de grandes, é lógico, tem pequenos também, né? Mas a soja e o milho está focado nos grandes, enquanto que o feijão são dos pequenos produtores, mas não menos importante em questão de área de produção e tudo mais. Por conta disso aqui, né? Feijão, prato favorito dos brasileiros, né? Fazelos vulgares é o nome científico, um dos principais, né? Se não o mais importante componente, fonte de proteína da dieta do brasileiro, né? Não precisa nem dizer o quanto que nós somos apaixonados aí pelo feijão, né? E isso é só nós, os outros países não têm o hábito de comer o nosso feijão da maneira que a gente come, né? Alguns países comem feijão, Estados Unidos, por exemplo, não come quente com caldo de feijão igual a gente, eles comem os grãos gelados junto com a salada. Ou seja, é, esse hábito de comer feijão é nosso, brasileiro. Alguns países, mas poucos, têm o mesmo hábito que nós, né? Tanto é que a gente vê que brasileiro, quando vai para fora, leva um monte de latinha, ou consegue comprar lá fora, lata de feijão pronto, né? Porque não é hábito nos outros países como o nosso, né? Então, daí a gente já consegue ter uma noção, né? Porque que ele é, assim, apesar de ser importante para nós, né, mas ele não é uma soja, um milho da vida, porque está restrito ao mercado interno e é utilizado somente na alimentação. Além de ser só do brasileiro, só tem utilidade na alimentação humana, né, diferente da soja, tem utilização industrial, o milho, né, tem utilização em diversos tipos de alimentos, e, e além de ração animal, enfim, a utilidade, a utilização do feijão é única e exclusivamente no prato. Não tem outro lugar para utilizar o feijão, né? Então, a gente tem por aí porque dessa diferença, né? Mas aqui rico em proteína, carboidrato, vitamina, mineral, e junto com arroz faz o prato favorito do brasileiro. Então, o feijão, ele tem uma grande importância econômica e social por conta disso aqui, da agricultura familiar. Ele emprega muita mão de obra durante o ciclo da cultura, principalmente, ô Márcio, tranquilo, boa noite. Na maioria das vezes é familiar, a colheita é manual, né? Não são, como eu estou dizendo, não são grandes propriedades que produzem feijão, são propriedades pequenas, são agricultores familiares, e, e o feijão ele está centrado na mão dos pequenos. Tem as diferentes variedades, nós vamos falar um pouquinho mais, mas a gente vê como ele é um alimento completo, junto com arroz, veja que os aminoácidos essenciais no feijão e no arroz, veja que não só ele nos agrada no paladar, mas um complementa o outro. Por exemplo, aminoácidos sulfurados, que é fundamental para o metabolismo humano, veja que o feijão tem pouco, o arroz completo, tem bastante.
triptofano, que é fundamental também para o metabolismo, o feijão tem bastante, o arroz tem menos. Ou seja, além de nos agradar o paladar, eles se complementam em termos de dieta, né, de dieta alimentar humana. Então, é o Brasil o maior produtor mundial de feijão. Agora, veja, né, quando eu digo que são pequenos produtores, mas não menos importante, veja que são 3 milhões de hectares de feijão. Tem exceções, lá no norte de Minas, no Naí, lá tem grandes famílias, grandes fazendas produtoras de feijão, né? Tem exceções, mas a maioria são pequenas propriedades. Mas juntas formam 3 milhões de hectares. Então, ela é não menos importante, né, do que as outras culturas. Mas, como eu disse, como a soja e o milho têm outra utilidade que não o prato, o feijão, como o consumo brasileiro é muito grande, tem que ter uma área expressiva, né? 3 milhões, se a gente considerar, por exemplo, que cana-de-açúcar, a gente fala que cana, tudo é cana, são 9 milhões, o feijão são 3 milhões, então a gente vê que são áreas, hein? Bastante áreas de plantio de feijão. E vejam aqui como estão divididos, né? Nós vamos falar aí de quais são os tipos de feijão, né? Mas temos lá o feijão colorido, o feijão preto e o feijão calpi. Vou passar para a tabela de produção, 3 milhões de toneladas de feijão no mercado interno, né? Que todo feijão fica aqui no mercado interno. Então, se a gente fizer uma conta mais ou menos, a gente já vê que, como eu falei, 3 milhões de hectares produz 3 milhões de toneladas, então a gente está falando aí de uma produtividade de 1.000 quilos por hectare. Está na outra tabela aqui. Veja aqui, feijão, primeira, segunda e terceira safra, principalmente primeira e segunda, são quase que idêntica a produção, né? Um em 100, um em 200. Então, a gente vê que o feijão, ele faz parte da, da, da cultura, do plantio, né? Daqueles que plantam feijão, vamos mudar a frase, daqueles que plantam feijão, ou seja, que é da agricultura familiar, planta feijão atrás de feijão. Por quê? Porque a quantidade de feijão de primeira safra é quase a mesma de segunda safra, né? Sempre lembrando, primeira safra é a safra normal lá de final de ano, né? A segunda safra é aquela no começo do ano, que é a safrinha. Então, quando você vê que a primeira safra é igual à segunda em termos de produção, quer dizer que quem planta a primeira planta a segunda safra também e provavelmente planta a terceira também. Ou seja, são aqueles agricultores que vivem exclusivamente do feijão. Isso é bom, isso é ruim. O que está... Por quê? A demanda interna ela é grande, a demanda interna de feijão. E o que tem ocorrido recentemente na rotação de cultura, então nós vamos ver que nesse ano aqui, esse número aqui, provavelmente, de segunda safra, ele vai aumentar mais ainda. E, ultimamente, a gente tem visto bastante produtor fazendo rotação de cultura com feijão. Pode estar sendo mais rentável em anos, né? A gente viu que o feijão, esses tempos atrás, aí, subiu para caramba, porque teve uma queda na safra, uma quebra, o feijão subiu, disparou o preço. Então, muita gente começou a plantar feijão na rotação com as outras culturas, inclusive de cana. Faz o mesmo papel de uma soja, o mesmo papel de uma crotalária em termos de rotação de cultura, e o feijão remunerou-se muito bem alguns meses atrás. E como é uma planta de ciclo curto, rápido, em 90 dias você já colhe, então por isso que você consegue fazer até 4 safras no ano, o pessoal tem utilizado bastante feijão na,
na rotação. E isso tem sido bom para ter uma maior oferta no mercado interno e controlar um pouco os preços, né? Porque se começa a diminuir a oferta, igual ocorreu alguns meses atrás, o preço sobe muito. E nisso começou-se a utilizar na rotação de cultura, aumentou a oferta e os preços. Estou vendo lá de ponto de vista do consumidor, né? Só que é lógico, quando aumenta o consumo, é bom. Se cai o preço, aumenta o consumo. Então, o produtor consegue manter a, a, a demanda do mercado, né? Então, a produtividade do feijão não é alta. 1.000 quilos, 1 tonelada por hectare. É baixo, né? Poderia produzir igual a soja produz 3 toneladas, 3,5 toneladas por hectare. O feijão tinha tudo para produzir mais também. Tem uma limitação do feijão, que é o seguinte: poucos programas de melhoramento. Por quê? O feijão, ele é difícil você melhorar pelo seguinte: não é que é difícil, você consegue feijões mais produtivos. Vamos falar assim, ó, subir desses 1.000 quilos por hectare, você consegue melhorar se você fizer melhoramento genético. Variedades mais produtivas, uma em cima da outra, né? Igual todas as cultivares, a gente vê lá cultivar de soja mais produtivo, cultivar de milho mais produtivo, cultivar de cana mais produtivo. Só que o feijão tem um grande problema. Você fazer melhoramento nele para plantas mais produtivas, para aumentar essa média, o que que é? Não pode mudar o sabor, vamos falar assim. Por quê? O feijão vai todo para o prato. Você dá uma pequena mudança na característica do paladar, do gosto, do sabor, né? Não estou achando a palavra exata. Mas vamos falar assim: se for um feijão diferente no seu prato, você não vai querer. Você vai pedir outra marca, você vai parar de comprar aquela marca. Então, essa que é a dificuldade. Por quê? O feijão carioca, 80% do feijão que se planta e consome no Brasil é carioca. Então, aí, você já tem aquela cultivar de carioca, certo? Se você inventa uma cultivar, por exemplo, faz um melhoramento genético, que eu consigo um feijão que de 1.000 vai para 1.500, vai para 2.000 quilos por hectare. Não vai ser aquele carioca que você está acostumado no prato. Então, isso aí limita o melhoramento, né? Porque não adianta eu ver as características agronômicas, pegar lá uma cultivar que responde bem à adubação, que responde à irrigação, que é resistência a um monte de pragas, mas não é aquele feijão carioca que você gosta de comer, não adianta nada, né? Então, quem faz melhoramento de feijão hoje é a Embrapa. Cultivares, as sementes tem várias empresas que vendem semente de feijão, mas o melhoramento de cultivar do feijão, quem faz hoje é só o poder público. Por quê? É o que diz o Monsanto, uma Bayer, uma Cargill, não vai querer fazer melhoramento de feijão, por conta disso, que é muito complicado você melhorar uma coisa que vai alterar o sabor lá no prato. Então, a produtividade agrícola somente não basta, né? Então, por que eu estou falando isso? Fala disso aqui, ó, você vai produzir 1 tonelada por hectare, em média, né? Aqui está a média do feijão calpi preto e colorido. 1 tonelada por hectare. É baixa, é baixíssimo, é pouquíssimo, né? Mas é a realidade nossa hoje. Então, nós não temos, assim, cultivares sem ser da Embrapa. É a Embrapa que faz melhoramento de feijão hoje no Brasil. E ele está plantado no Brasil inteiro. Você vê, está lá no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, menos no norte. Mas, ou seja, o Brasil inteiro produz feijão. Então, a gente estava falando de cultivar, né? Então, existem cultivares melhorados e adaptados para todas as regiões do país. Porém, 70% é o cultivar
do feijão tipo carioca. Tem alguns estados, tem algumas regiões específicas, igual lá no norte de Minas, se eu não me engano, ali em que região de Minas? Tem uma região de Minas que só come feijão vermelho. Eu acho que é lá pro lado de Montes Claros, lá. Se tiver alguém aí, me corrija, mas tem região em Minas que só come o feijão vermelho. Lá no Nordeste, come muito feijão calpi, guandu, mas 70% do mercado é o feijão carioquinha que a gente conhece. É isso aqui, né? Para tegumento é a casca, né? Por dentro, eles são quase que a mesma coisa. O que muda é a casca, que é o nome correto, é o tegumento, né? Então, lá temos o tegumento carioca, tegumento preto, os tegumentos rajados, os coloridos, né? Tegumento rosa, tegumento bolinha, tegumento jalo, que é aquele grão maior, feijão vermelho, tegumento vermelho. E o único que não é fazelos vulgares, todos os feijões esses que nós falamos, todos esses coloridos, carioca e o preto, são fazelos vulgares, o nome dele. O único que não é fazelos vulgares é o feijão calpi, é o Vigna unguiculata, que é muito consumido lá no Nordeste. Então, o feijão calpi é o único que não é fazelos vulgares. Então, você vê que é um gosto alimentar bem específico de uma região, né? Mais uma dificuldade que se encontra, né? Então, que adianta eu fazer um programa de melhoramento de cariocas, tem região que nem consome feijão carioca, né? Então, de onde é o centro de origem? No México, né? Os cultivares, o carioca, ele se originou aqui no México, aqui nas Américas. E os cultivares, aqueles de semente maiores, né? Agora a gente viu o jalo, aqui na América do Sul, que é o centro de origem dele. A planta é uma cultura anual, né? Nós já falamos, herbácea, das leguminosas, fazelos vulgares, é o nome científico do feijão. Como que é a característica da planta? Né? Elas são folhas trifoliadas, igual nós vimos na soja, idêntico. Tem aquelas primeiras folhas que não são folhas, que são as cotilédonos lá embaixo, e aí nasce um par de folhas paralelos, folhas simples, que é uma folha simples, né? O que eu digo que é simples? Não é a trifoliada, veja que aqui é uma folha trifoliada. As folhas trifoliadas nascem intercaladas. As folhas simples nascem lado a lado. Veja que a folha simples, elas nascem paralelas. As folhas trifoliadas saem dos ramos intercalados, né? Então, ó, saem para cá, saem para lá. Então, esses ramos intercalados são os trifoliares, idêntico à planta da soja. Esse aqui é o importante parte da planta, né? A flor, que vai gerar a, as vagens, né? Então, veja que aqui é uma inflorescência. Por quê? Cada flor dessa vai gerar a sua vagem, gerar os seus frutos. Então, a gente vê que na extremidade do ramo do feijoeiro são várias vagens que existem. Nós vamos ver as fotos mais para frente, né? Então, aqui, algumas culturas, ela emite uma flor e uma vagem. O feijão, ela emite uma inflorescência, ou seja, diversas flores, e cada flor dessa vai formar uma vagem com os seus grãos. Os estágios fenológicos, né, a gente lembra para que servem os estágios fenológicos, é para padronizar o desenvolvimento da planta, né, aquela velha história lá, que cultura anual, a gente não diz o tamanho, a altura que ela está, não diz quantos meses ela está, né? Fala, meu feijão está com 90 dias, isso não quer dizer nada, né? Todas as culturas anuais a gente a classifica como em qual estágio fenológico ela está, né? Igual as outras culturas que nós vimos, a soja e o milho.
fase vegetativa V, fase reprodutiva R. Aqui tem uma diferencinha que a gente já pode ver aqui, ó. O V termina no 4, o R começa no 5. Como que era lá na soja, por exemplo? V1, V0, V1, V2, V3, VN. E é indo, né? V7, V8, V9, V12, o milho, chega lá no V12, aí começa o R. R1, R2, R3. No feijão, não. O V termina no 4 e o R começa no 5. Então, dá uma sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que é a colheita. Então, vamos entender um pouquinho mais. O V0, que é uma fase que lá no feijão corresponde ao VE, aqui na soja corresponde ao VE, aqui é o V0. Então, V0 é quando é o período entre o plantio até a semente aparecer, a plantícula, né, o cotilédone, aparecer no solo. Apareceu no solo, ela deixa de ser V0 e entra no V1. Né? Então, o V1 já é a emergência. O V0 é antes da emergência, quando a semente iniciou a germinação, mas ainda não rompeu a superfície do solo, ela está no V0. Rompeu a superfície do solo, entra no V1. Abriu as primeiras folhas, aqui veja que não é uma folha trifoliada, aqui é uma folha unifoliada, uma de cada lado, aquelas folhas paralelas. E aqui está nascendo, o caule está aumentando, não tem nenhuma trifoliada ainda, então está no V2. O V3 é quando abre a primeira folha trifoliada, eu entro no estágio V3. O V4 é quando metade da minha lavoura já está acima de 3 folhas trifoliadas. Veja aqui, uma folha trifoliada, 2 folhas trifoliadas, 3 folhas trifoliadas. A partir daqui, é tudo V4. Então, não tem, que nem lá na soja, né? Estava no quinto ramo, V5, no feijão, estava na sexta, no milho, estava na sexta folha, era V6, estava na sétima folha, V7. Aqui no feijão muda um pouquinho. Quando mais da metade da lavoura já tem 3 folhas trifoliadas abertas, é o estágio V4. E aí vai até sair a primeira flor. Saiu a primeira flor, entra no estágio R. Então, nós paramos no V4, pula para o R5. O R5 é o quê? A abertura da primeira flor ao surgimento da primeira vagem. Então, surgiu a flor, mudou para R5. Surgiu a primeira vagem, está no R5. Mas, quando 50%, ou seja, metade da lavoura, já estiver com vagem, aí ela já está no estágio R6. Então, estágio R5, quando começam a aparecer as primeiras flores, as primeiras vagens, R5. Metade da lavoura já está com vagem, entra no R6. Na fase de enchimento dessas vagens, veja aqui, ó, aqui já tem vagem, eu estou no R5. Entrou no enchimento de vagens, eu já estou na fase R7. Começou a amadurecer os grãos, eu já estou na fase R8, que é quando ela começa a adquirir aquela cor de palha, né? Quando a vagem deixa de ser verde, começa a ficar cor palha, é que já está na maturação do grão. Então, as fases completas, né, do feijão é isso aí, ó, V0, V1, V2, V3, V4. Aqui a gente vê que tem uma linha que separa, né, o V do R, ou seja, até aqui não tinha flor, ficou no V4. Abriu a primeira flor, entrou no V5. Metade da lavoura está com flor, vou no V6. Começou a amadurecer o grão, R6, não V6. R8 e R9, que é a hora que eu colho e levo para o armazenamento, que é a última etapa da minha produção. Né? Então, de V0 a R9, eu completo o ciclo do feijão. Temperatura. Ideal é 21 graus, mas o feijão ele é bem sensível. A gente vai ver com relação a tudo, a seca,
a solo encharcado e temperatura, né? Então, veja que a média, o ideal é 21 graus de média, né? Aqui está falando média. Desde que não abaixe de 18 e nem suba de 24, né? Porque acima de 30 e abaixo de 12, aborta flor, vagem e grão. O problema está aqui, abortar flor. Se abortou flor, não tem vagem e não tem grão. O que é o abortar a flor? A flor cair do pé, a flor não fecundar, a flor não produzir os seus órgãos masculinos e femininos, né? Para que haja o cruzamento e dê sementes, dê os filhos, dê os grãos que a gente quer, né? Então, o grande problema para qualquer cultura que dependa de frutos é o florescimento, né? Então, tem, lá nos citros, tem os produtos que seguram a flor no pé, para não deixar cair, abortar, né? Então, para todas essas culturas. E no feijão, alta temperatura ou baixa, ou seja, acima de 30 e abaixo de 12, aborta as flores, tá? Além de que, se for no período de germinação, baixa temperatura atrasa o nascimento, o desenvolvimento da planta. Então, a radiação solar é fundamental. Tem que manejar a cultura para que ela intercepte a maior quantidade de radiação solar, principalmente antes do florescimento. Aí fala assim, pô, mas como é que eu vou interferir na radiação solar? Você não interfere, você interfere na data de plantio, né? Então, você tem que ver na sua região a melhor data de plantio e a cultivar adaptada para a sua região, para que você tenha essas condições todas que a gente vai falar aqui. Com relação à água, 300 a 400 milímetros é o que a planta pede para um ciclo, em média de 90 dias, é o ciclo do feijão, um ciclo curto. Então, aí, nesse período, tem que ter de 300 a 400. Sempre lembrando aqui de novo, ó, que a falta d'água no período de floração diminui a planta, número e tamanho de vagens e o número de grãos por vagem, afetando o rendimento da cultura, que, ora, na floração, né? Lembra lá na irrigação, que a gente sempre fala que, lembra que a gente calculava o KC, espero que vocês lembrem ainda, né? O KC a gente calcula evapotranspiração da cultura, e, e aí a evapotranspiração, ou seja, a transpiração mais evaporação do solo, né? Então aí tem o KC, que é quando aquele fator que é a hora que a planta mais precisa de água. Ele vai subindo, né? Subindo, subindo, subindo. A necessidade de água sempre está no topo na época da floração. Seja qual cultura for de grãos, de café, de laranja, sempre lembre-se disso. A hora que ela está, na hora da floração e enchimento dos grãos, é a hora que tem que ter água, tá? Então, o feijão também, assim como as outras culturas, é muito importante na floração que tenha bastante água, bastante não, porque o excesso também é prejudicial, principalmente na colheita, porque causa mancha. Feijão manchado não tem comércio. E feijão, por que mancha o feijão? Água, chuva, na época da colheita, ele não baixa a umidade do grão. A umidade do grão fica lá 40%, 50%, sendo que o ideal para colher é ao redor de 18%. Quando ela não cai para 18%, esse grão continua verde. Grão verde continua respirando. E grão respirando, ele deteriora. Por quê que deteriora? Porque o processo dele ele ainda continua. Quando ele faz respiração, o grão, ele está fazendo todo o metabolismo dele de crescimento e de envelhecimento. Quando ele perde água, ele para o metabolismo dele e se mantém. Então, quando não para a chuva, quando continua chovendo, ele continua verde. E ele continua verde, não chega no ponto de colheita. Então, outro problema de excesso de água, o feijão encostar a planta, tombar, se ela se chove e ela cresce muito, ela tomba. Se tomba, a vagem encosta no chão, queima o grão também, mancha o grão e perde o valor comercial dele, tá? Então, falta d'água é um problema, por quê? Porque a raiz do feijão é muito superficial.
Então, qualquer falta d'água já reduz a produtividade, por conta disso, que ele não tem raiz profunda, né? Quem já viu um pé de feijão arrancou do solo, viu que a raiz é bem curtinha, bem pequena. O Z, lembra do Z da raiz lá do feijão? É 20, bem raso. Então, o estresse hídrico, a falta, o estresse por déficit, né? O estresse ele pode ser tanto por excesso como por falta, estresse hídrico, né? Tem hábito de achar que estresse hídrico é só falta d'água, não, estresse hídrico pode ser excesso também. Por isso que a gente fala déficit ou excesso. Déficit hídrico, até a abertura da folha trifoliada, causa prejuízo diretamente no rendimento dos grãos. E diria que até mais importante do que a falta, ou importância igual, é o encharcamento de água no solo. O feijão não tolera solo encharcado. Então, esse que é outro grande problema para alguns produtores que plantam em baixada, não conseguir fazer uma rotação, ou não conseguir fazer um plantio de feijão, porque o feijão não se dá bem em área de várzea, não se dá bem em áreas encharcadas, tá? Por quê? Ele precisa de o oxigênio esteja em grande quantidade nas raízes, tá? Então, essa má aeração do solo em áreas encharcadas é muito prejudicial para o feijoeiro. Falando feijão, mas é o feijoeiro, né? Feijão é depois que o grão já está pronto. Atrasa brotação no grãos e manchas, olha lá, de novo, por que mancha? Aquilo que eu disse, ó, cultivares prostradas, aquelas que caem, as vagens ficam em contato com o solo e tem perda. Então, lá, os estágios principais é emergência e enchimento de grão, floração e enchimento de grão. E é prejudicial no R8. Então, veja, tem que chover na emergência, na floração e no enchimento de grãos, e não chover na colheita. Então, veja que, como que eu controlo isso? Acertando a época de plantio, né? A gente não controla a chuva, mas a gente controla quando a gente pode plantar. Então, a gente sempre tem que plantar, também para tudo, né? Vai ver no algodão, na soja, no milho, tudo isso. A gente sempre tem que plantar para a época de mais necessidade de água, que é a floração e enchimento de grãos, tenha água. Não tenha água na época de colheita, tá? Essa é a regrinha básica. Então, está aqui na faixa de 400 milímetros, é o que consegue uma boa produtividade do feijão. E, para nós, aqui na nossa região, São Paulo, é muito fácil você ter 400 milímetros de chuva nesse período aí de 3, 4 meses da cultura, tá? O solo, várzea, desde que não seja encharcado, né? Nós temos áreas de baixada que não são encharcadas, mas de preferência em terras altas. Para utilizar em várzea ou área úmida, tem que utilizar na época da seca, né? Porque mesmo as áreas de várzea, é a época que seca, né? Lá no meio do ano, no inverno, tem chuva, mesmo a várzea seca. Aí você pode plantar feijão. Agora, plantar feijão em várzea na época de chuva, tem chance. Aí tem que plantar arroz. Limitam o desenvolvimento das raízes e favorecem doenças. Plantio. Ciclo curto, pode ser até 4 safras no ano. As exigências climáticas nós já dissemos, né? Então, é aí que vai dizer a melhor época de semeadura para a sua região, tá? O plantio são em 3 épocas: o plantio das águas, o plantio da seca e o plantio de inverno. O plantio das águas é esse aqui em cada estado, tem os seus meses. O plantio da seca e o plantio do inverno. Então, essas são as épocas de semeadura de feijão. Você vê que aqui no estado de São Paulo, começa aqui abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho pula, agosto e setembro. Ou seja, você consegue produzir feijão no estado de São Paulo quase que o ano inteiro, né? Então, o que define
se você tiver uma irrigação, você consegue fazer até quatro safras por conta disso. Porque esse feijão da seca precisa ser irrigado. Nós já vamos falar um pouquinho lá. Safra das águas, vantagem, não precisa de irrigação. Desvantagem, risco para a cultura por conta de grãos manchados, né? Então, a safra das águas tem grandes problemas aí de manchas no grão. Risco de abortamento na safra das águas, que é aquela lá de novembro, a partir de novembro, que é a safra, de safra, abortamento por conta de alta temperatura. A safra das águas em terrenos mal drenados, onde ocorre encharcamento, também não dá certo, é um risco grande. Ô, professor, Ô, Daniel, então quer dizer que o feijão fora da época das águas, ele fica mais caro, é natural ele subiu o valor? muito bem lembrado, isso aí. Ele corre esse risco, sim, de produzir menos. Se não tiver uma irrigação, a produção vai cair, bem lembrado. Boa colocação sua, Daniel, isso aí. Vai ter risco, sim, de aumento de preço, por conta de, se todos derem preferência a fazer o plantio das águas, pode ocorrer mais perda, mais mancha, menor qualidade do produto, e encarecer o produto, sim. Exatamente essa observação que você fez. Maior umidade, mais chance de aparecer patógenos, né? Doenças. Maior dificuldade para controlar a planta daninha junto com a cultura, o feijão, assim como toda dicotiledona, ele é muito sensível a herbicida, né? Então, você não consegue aplicar herbicida se nascer mato. E no plantio das águas ocorre muito problema de mato, né? Feijão da seca, ele é colhido sem chuvas, veja aqui, ó, obtenção do grão de ótima qualidade em relação às manchas, em relação à vistosidade, né, à qualidade do grão, o feijão da seca é o melhor, né, como o Daniel lembrou. Porém, problema de chuva. Então, você precisa ter alguma irrigação ali de resgate, né? Outro problema na seca, o ataque de cigarrinhas verdes, o vírus do mosaico, que é uma doença muito importante no feijoeiro. E aí, o feijão de inverno é obrigatório ter irrigação. Vantagem, produz acima, veja que o feijão de inverno, outono e inverno, com irrigação, produz até 3 vezes mais. Você não depende, se você tiver uma irrigação, dos fatores climáticos. Você lembra que eu falei que precisa ter água na emergência, na floração, no enchimento de grãos e secada por leite? Se você faz o plantio de inverno, e não tem água, mas você tem uma irrigação, você consegue dar água exatamente no período certo, seus grãos vão ficar de ótima qualidade, a colheita vai ser realizada no seco, e você tem ainda a possibilidade de usar como rotação com as demais culturas. Tá? Então, você vê aí, o feijão das águas, ele tem a desvantagem de manchar muitos grãos. O feijão de inverno, o feijão da seca produz menos, e o feijão de inverno com irrigação é o melhor deles. O problema é o acesso à irrigação. Veja que o plantio direto de feijão, plantadora, né? Adubo, semente, plantio. Veja que tem, como eu disse, que são pequenos produtores, né? Muitos plantam manual. Veja que plantio direto. Olha que legal essa propaganda. Nada nova, antiga, né? Está aqui, para fazer plantio direto. Ótimo, excelente. Já planta feijão em cima da palhada. Isso é o ideal. E aqui, ó, feijão orgânico, manual, sim, né? A tobatinha, né? O tratorzinho, adubo, semente, para fazer plantio de pequenas áreas.
tem a característica daquela plantadora de arraste que nós vimos. Tem um disco curvado, né, para fazer uma abertura maior da cova. Olha lá, uma brotação do feijão, um sistema de plantio direto, em cima da palha, né, toda a vantagem do plantio da palha, que a gente já conhece. Olha lá, uma semeadura feita com uma haste na frente, além de ver que aqui é plantio direto, mas é feito um sulco com uma haste, aquela que nós vimos anterior lá, aquela haste curvadinha, o disco e a haste, né? Aqui o feijão com preparo de solo reduzido. Cultivar pérola, pérola é um feijão carioca. Então, falando de cultivar, está aí, né? Então, a cultivar ela é melhorada, visando alta produtividade, como eu já tinha comentado, né? Porém, com essa dificuldade de não afetar o paladar, né? A palatabilidade do produto, né? Para que ele continue sendo aceito pelo mercado consumidor. Então, a ideia de se lançar novas cultivares que sejam mais adaptadas, mais amplas condições e regiões de cultivar, resistência a doenças, mas o que a gente vê hoje? Melhoramento de cultivar de carioca. Né? Não adianta eu fazer uma cultivar nova. O que se faz hoje é cultivar a que o mercado, melhorar a que o mercado quer, que é a cultivar carioca. Então, hoje tem programa de melhoramento de feijão carioca. Os hábitos de crescimento, vocês lembram lá o que é o determinado, indeterminado, né? O determinado é aquele que, quando sai a primeira flor, a planta para de crescer. O indeterminado é aquele que sai a primeira flor, sai a vagem, e ela continua vegetando, ela continua crescendo. Qual que é a vantagem? Por que se planta mais indeterminado? Porque os riscos são menores. Se tiver uma seca e o feijão ou a cultura de hábito determinado, se emitir uma flor antes da hora, ela continua crescendo, né? Sendo que de hábito determinado, se ela emite uma flor antes da hora, ela para de crescer. E aí, se ela para de crescer no estágio de pouco desenvolvimento, você vai ter os prejuízos, né? Então, a gente vê aqui a diferença, ó. Uma planta de hábito determinado, saiu a vagem, a gente vê que ela não tem mais aquele caule crescendo. Saiu a flor, a vagem, ela parou de crescer. E veja aqui uma de hábito indeterminado. Saiu a flor e ela está lá continuando crescendo. Então, essa aqui é a grande vantagem das plantas, né? Que nem soja hoje, a maioria planta indeterminado. Por quê? Por conta disso aqui, né? O feijão também, porque é o indeterminado. Por conta disso aqui, saiu a flor, ela continua crescendo. Qual que é a desvantagem? Você vai ter vagem madura e vagem verde. Mas, você faz o beneficiamento, você corrige isso. E a de hábito determinado, o problema é esse, que se sai uma flor dessa, quando a planta ainda está muito jovem, como que sai uma flor antes da hora? Se tiver um veranico, por exemplo, se tiver uma seca, ela vê que não vai completar o ciclo, vê que ela é precoce, né? Ela se torna mais precoce, se tiver um veranico, ela se torna mais precoce. Veranico é um período sem chuva, né? É, ela vai emitir flor mais rápido e vai parar de crescer. Então, é indeterminado, não para de crescer. Então, tá aí os tipos de feijão, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Já vê aqui de cara a diferença entre os tipos de feijão. Então, o tipo 1, esse aqui, eles florescem, ele é de hábito determinado, ou seja, ele floresce e amadurece em todos juntos. Tipo 2 é um feijão do tipo crescimento do tipo indeterminado. Ele tem a característica dele se enrolar. O carioca é um feijão do tipo 2. O do tipo 3 e tipo 4 também são de crescimento indeterminado. Ambos são prostrados, semi-trepadores, com característica arbustiva, sendo que o tipo 4 ele é totalmente escorado, porque ele é um feijão
do feijão trepador. Então, ele obrigatoriamente tem que estar escorado. O feijão 3, ele cresce, do tipo 3, ele cresce, a gente já vai ver as imagens dele, mas não precisa estar escorado. Então, daí, cultivar do tipo 1 são os mais precoces, que são rápidos, com 90 dias você já está colhendo, um feijão precoce, você consegue manejar melhor a época de colheita, a época de plantio, para coincidir com a chuva. Então, veja aqui, ó, um diâmetro indeterminado, com a ramificação aqui na verdade, tipo 1, ambos são hábitos determinados, né? O que está mostrando aqui, ó, é o tipo de formação certo, outro tipo de cultivar. A do tipo 2, qual que é a grande vantagem? Que ela é ereta, como aquela que a gente viu do tipo 1, porque elas são plantas menores, então elas ficam eretas. Qual que é a vantagem? Você consegue trafegar com máquinas e implementos lá dentro. Por quê? Porque elas não se enrolam uma nas outras. Então, você consegue fazer um plantio, uma colheita mecanizada. Já do tipo 3, ele se enrola completamente, dificulta não, aqui impossibilita operação mecanizada. Porém, é fácil só de olhar a gente perceber que as plantas do tipo 3 são bem mais produtivas. Por quê? Como ela fecha, ela ocupa toda a área, ela vai produzir muito mais vagem, ela vai produzir muito mais ramos. Como ela cresce com esse hábito prostrado, que é deitada, né? Ela cresce se arrastando no chão, ela produz muito mais. Porém, você não consegue colher com máquina. A do tipo 2, você faz a linha de plantio direitinho, você consegue trafegar aqui dentro do tipo 2. Então, aqui a gente já vê, né? Você vai colher, grande produtor, colher com máquina, ele planta o feijão do tipo 2 ou do tipo 1, são plantas eretas e menores. Quem faz plantio para colher manualmente, os pequenos produtores preferem o tipo 3, são bem mais produtivos. Porém, você não consegue fazer nada de máquina, não consegue adubar, não consegue colher. Cara, Aqui, o do tipo 4 é esse feijão já trepador. Então, não precisa nem dizer, né, que aqui também a colheita é para ser manual. Então, aí, os mais plantados, a gente vê que a maioria é do tipo 3, veja aqui, ó, os mais plantados, ó, feijão carioca, feijão preto, manteigão, branco, rosinha, roxo, vermelho. Veja que os feijões cariocas, os cultivares cariocas, do tipo 2 e 3, ou seja, parte das plantas eretas, polido com máquinas, tratados com máquinas, e parte do tipo 3, que é feito manual. Então, veja que o carioca está tanto nos mecanizados e fora dos mecanizados. Algumas delas, veja aqui, tipo 4 a gente não vê nenhum, né, do prostrado, das principais variedades, né? Então, a gente vê até o tipo 3, que é semi-prostrado, que é o feijão preto. Então, veja, nós temos feijão preto em linhas para ser colhido com máquina, e feijão preto prostrado para ser colhido manualmente, tá? Espaçamento 40 a 50 centímetros entre plantas, 10 a 15 sementes por metro. População maior que isso, você gasta semente e vai ter competição entre plantas. E população menor, produtividade abaixo do esperado. Alta densidade favorece o surgimento de fungos. Então, aí, um espaçamento 30 por 30 por 70. Espaçamento de 20 por 20 com 80. 80 é onde vai entrar a máquina. Então, veja aqui que é uma cultivar de hábito ereto. Aqui uma cultivar de hábito prostrado. Veja que ela está crescendo e se enrolando uma na outra. Aqui um feijão carioca, pérola.
Profundidade de plantio de 3 a 4 centímetros em solos argilosos, ou seja, mais rasos em solos argilosos, 5 a 6 centímetros em solos arenosos. Por quê? Solo argiloso, se você plantar muito fundo, a planta não consegue vencer a barreira de argila em cima. E solo muito arenoso, se você plantar muito raso, vai secar e vai secar a semente naquela zona mais rasa ali, se o solo é arenoso. Adubo de plantio sempre abaixo e ao lado, 3 a 5 centímetros, para não queimar as sementes. Tá? Então, sementes também existem, deve ser, focar em sementes fiscalizadas, né, com certificadas, sementes certificadas, né, que são mais confiáveis. E veja um detalhe importante: a maioria das doenças vem pelas sementes. Então, a importância de comprar. E semente de feijão é barato, principalmente em se tratando de Embrapa, em se tratando de agricultura familiar, em se tratando que as grandes multinacionais não estão monopolizando o mercado de sementes de feijão, não tem semente de feijão transgênica que ocupa espaço no mercado, então as sementes de feijão são mais baratas, né? Então compensa comprar uma semente certificada. Se quiser utilizar a sua própria semente, tudo bem, mas desde que façam os testes, que façam os tratamentos com fungicidas, com inseticidas, mas nada impede de utilizar sua própria semente. Então, nós, como técnicos, né, você vê a quantidade de informação que nós temos, né? Então, nós técnicos que temos que levar essas informações para o campo. E uma informação importantíssima é saber calcular o quanto de semente que vai utilizar. Então, peguem lápis e papel, porque se um produtor chegar em vocês e quiser saber quantas sementes que ele precisa comprar para plantar a propriedade dele, pensou se você falar que você não sabe? Ele fala assim, ó, eu vou plantar lá no meu sítio 5 hectares de feijão, quantas sementes que eu compro? E aí pega, né? Então vamos lá, qual que é a conta que tem que fazer? Anotem aí, ó, quantidade de semente é igual D vezes P vezes 10, dividido pelo PG vezes E. Vamos lá, o que é o quê? Quantidade de sementes em quilos por hectare. D, número de plantas por metro. P, peso de 100 sementes, em gramas. PG, poder germinativo. Porcentagem de germinação. Lembra que nós falamos lá na primeira aula, né? Que se faz o teste de germinação de sementes, você vai lá, planta 100 sementes, e veja das 100 quantas que nasceram, né? Se nascer 90, ela tem uma porcentagem de 90% de germinação, né? Então, é esse PG aqui da fórmula. E E é o espaçamento entre as linhas de plantio em metro. Um copinho aí, a hora que terminar, eu viro o slide. A hora que puder virar, vocês avisam aí. A gente fazer um exemplo junto.
Pode ir? Para mim, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Calcule a quantidade de sementes que o produtor precisa comprar para semear 4,5 hectares. Ativar valente, peso 100 grãos, 21,7 gramas, densidade de semeadura 15 sementes por metro, espaçamento de 50 centímetros e um poder de germinação de 98%. Quem quiser aí já me fala o resultado. E aí, quando deu? Zero vírgula seiscentos e sessenta e quatro, é isso? O que é o zero? Zero quilo? Eu acho que eu fiz alguma conta errada aqui. Eu coloquei algum número errado aqui. Quem mais fez aí? Vamos lá de novo. São 15 vezes Vamos lá, turma. 21,7. 325. Ah, coloquei o número errado aqui. Não tá certo. Vezes 10. 3.255 dividido por 4.900. Na hora de montar aqui o poder germinativo, tem que colocar o 98 vezes o 50, é isso? Fazer 0,5. Tem metro. Ah, tá certo, verdade. Ah, então é isso aí, tá o erro. Então foi isso que eu errei. 98 vezes 0,5. 49. Então são 3.255 dividido por 4,9. Não, não é 4. 600, Ah, fala. 664, é isso? Não. Não, peraí. 98 vezes 0,50. Fez aí, Daniel, Murilo, Fabiano, Ricardo, Cláudio. Eu fiz, mas eu fiz e deu igual ao do Ricardo aí que ele tá falando. O Ricardo tá falando, Marcos.
Quanto que deu? Se você fizer 3,255 dividido por 49, vai dar 66,42, é isso? Exatamente. O meu também deu isso. 66,4 e por quilos por hectare. Aí faz vezes 4,5 hectare, que é o que o cidadão vai plantar. Vezes 4,5, Isso. 66,4 vezes 4,5. Vai dar 298. 299, né? Aí, 300 quilos de semente. Você tem que mandar o seu João comprar para plantar os 4,5 kg de 4,5 hectares que ele tem na propriedade dele. É isso aí, não tem erro, né? Você só precisa dessas informações. Peso de 100 grãos tem na embalagem, densidade de semeadura tem a recomendação já na embalagem, espaçamento entre linhas, você segue o padrão da cultura, o poder de germinação também tem na embalagem. Boa. Tudo isso tem na embalagem, na verdade, tudo isso tem na embalagem. Então, você só precisa saber a fórmula que você usa para saber o quanto de feijão que você precisa comprar, né? E eu tenho que levar em consideração, né, tudo isso aqui. Não tem como eu comprar uma quantidade de semente sem fazer essa conta dessa fórmula, né? Então, é por aí que a gente determina a quantidade. Vai ter um teste desse para vocês fazerem lá. Então, nutrição do feijão, como ela é uma planta de ciclo curto, o adubo tem que estar lá na hora certa, né? Não tem tempo, é igual diferente, você pega uma cultura de ciclo longo, uma perene, uma cana, você vê sintoma de deficiência, dá tempo até de você corrigir, né? Assim, olha lá, tá com sintoma de falta de nitrogênio, aplica nitrogênio. O feijão não dá tempo, como ele é 90 dias, né? Toda cultura anual tem essa característica, né? De ciclo curto, o adubo tem que estar lá na hora certa, tá? Então tem, lembra das regrinhas lá de extração, né? O quanto cada cultura extrai do solo, do nutriente, né? Então, veja lá, que o feijão extrai 102 quilos de, de nitrogênio. Então, por aqui a gente se baseia a nossa adubação, né? Mas tem lá a recomendação de adubação, lá no boletim 100, que vocês já conhecem, mas de maneira geral, veja que aqui é um dado importante, o nitrogênio, ele absorve durante todo o ciclo da cultura. Aos 35 ou 50 dias, é a hora que ele mais precisa, que não pode faltar de jeito nenhum nitrogênio, então por isso que muita gente faz o parcelamento no plantio de nitrogênio e depois aos 35 dias faz a segunda dose, porque veja que a planta absorve 2,5 kg de nitrogênio por hectare por dia, ou seja, uma quantidade muito grande, né? Mas aí fala, mas o feijão é uma leguminosa e então não faz fixação de nitrogênio? Faz fixação. Mas, diferentemente da soja, o que acontece? A soja, como você já aplica o risóbio junto com o plantio, você estimula. O produtor de feijão, ele não tem por hábito plantar semente inoculada e nem inocular risóbio no solo. Então, o produtor de feijão ainda se utiliza do nitrogênio, né? Mas é uma leguminosa, mas a gente vê que a maioria dos produtores põe nitrogênio. Mas é isso aqui, tem a formação dos risóbios, né? Que são os nódulos das bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, por que que muitas vezes a fixação biológica não é suficiente? Por conta de alguns fatores que atrapalham os risóbios, né? Por exemplo, a acidez do solo, a temperatura. Se você coloca nitrogênio, os risóbios ficam preguiçosos para fazer fixação biológica, porque você já tem no solo, né? Então, no feijão, o pessoal utiliza, né, diferentemente da soja, que segura o nitrogênio, deixa
a fixação biológica, no feijão se utiliza adubação nitrogenada, assim, tanto cultural como em termos de custo, né? Para não fazer inoculação. Por quê? A fixação biológica, ela é o suficientemente necessário, a autoprodução de nitrogênio, que eu quero dizer assim, posso substituir o nitrogênio pela fixação biológica? Eu posso, mas eu tenho que inocular, né, por o inoculante, por o rizóbio que faz a bactéria, né, que faz a fixação biológica. Então, é tudo questão de pôr na balança, né, o que compensa? Eu pôr o nitrogênio, eu inocular a bactéria da fixação biológica, né? Então, nenhuma, nem a soja é capaz de ser autossuficiente em nitrogênio se não tiver inoculação, né? Então, tem que ter inoculação para não aplicar o nitrogênio. Então, é tudo uma conta que se faz. No feijão, na soja, a gente vê que os resultados fazendo a inoculação da bactéria fixadora de nitrogênio junto do plantio, vê que ela se torna suficiente e nitrogênio vale mais a pena. No feijão, ainda não abriram mão do nitrogênio mineral com relação biológica. Tá? Então, faz um terço no plantio e um terço de 15 a 30 dias e antes da floração. Né? Então, aqui, deficiência de nitrogênio são essas plantas com cloroses, né? As plantas novas ficam com clorose. Veja que as plantas menores de nitrogênio, plantas menores em carência de nitrogênio, né? As plantas ficam menores. Fósforo. Então, sabe-se que quando mais precisa é até os 50 dias após a emergência, até o final da floração. 70 a 110 quilos de hectare de fósforo, né, P2O5 por hectare. Deficiência de fósforo, essas folhas inferiores, né, as folhas baixas com essa coloração verde claro, verde pálido, e caules mais curtos e mais finos. Potássio, né, o potássio entre 20, tem duas grandes épocas de demanda de potássio, que é os 25 e 35 e aos 45 e 55 dias. Então, pode-se fazer uma adubação potássica nesse período aqui, né, que é o período de emissão de flor. E aqui a formação da vagem. É a hora que ela mais precisa de potássio, tá? Então, é uma continha de 1,7 kg por hectare por dia que a planta precisa nessa época de potássio. Então, veja que uma planta sem potássio simplesmente não cresce. Enfim, a adubação é importante como todas, né? Assim, falando de micronutrientes, como nós vimos lá no milho, o mais importante era o zinco. No feijão, o micronutriente mais importante é o cobalto e o molibdênio. É o que a pesquisa tem mostrado aí, como molibdato de amônio e molibdato de sódio, tem dado bons resultados e auxiliado na fixação biológica de nitrogênio. Os outros micronutrientes, né, zinco, manganês e cobre, as recomendações. Deficiência de magnésio, esses são os sintomas, deficiência de magnésio. Deficiência de boro, veja que o abortamento da zona de crescimento, simplesmente a planta morreu lá na ponta de crescimento. Deficiência de caule, morte dos ponteiros e murchamento das folhas. Deficiência de manganês, folhas novas, veja que ela fica com clorose entre as nervuras, né? Isso aqui afeta a fotossíntese. E a deficiência de zinco, veja o encurtamento, a diminuição do tamanho de uma folha com deficiência de zinco. Ou seja, micronutriente, ele é micro só no nome, né? Não na importância. A importância do micro é a mesma do macro. A diferença está na quantidade, né? Enquanto que a gente vê que
o macronutriente precisa lá de 150 quilos, por exemplo, por hectare, o micronutriente você precisa de algumas gramas por hectare, mas é importante tanto quanto o macro, né? Quais são as principais doenças do feijão? A traquinose, ferrugem, mancha angular, mancha alternária, mancha ascoquita, oídio e sarna. Então, aí cada uma delas, ó. Antracnose, mancha angular, ferrugem, mofo branco, oídio e o vírus do mosaico na planta. Fungos de solo, as podridões, né, os fungos que causam as podridões, o mofo branco, a murcha e a mela. Bactérias, outras doenças, vírus, nematóides. Veja que é uma cultura que tem bastante doenças e bactérias, né? Então, a gente tem aí, com relação às pragas, quais são as principais e as épocas ideais de levantamento e controle, né? Igual a gente viu lá na disciplina de tratamento fitossanitário, né? Então, a gente tem as principais pragas, como que a gente identifica elas, como que a gente faz o levantamento e quais são os danos que ela causa, né? Então, a gente faz um levantamento em cima das pragas principais, vê quais são a população da praga, o nível de dano que está, se está em nível de equilíbrio, de dano ou nível de controle, para fazer os levantamentos de controle. Aqui as principais, né? A vaquinha, a mosca branca, que é um tormento, a galeria da larva minadora, as fezes de lagarta das folhas, veja aqui que parece uma teia de aranha grudando as folhas, e a lagarta. Então, tiver essas folhas com a teinha de aranha aqui, são as fezes da lagarta das folhas, que é o grande problema para o feijão. Então, aí, pessoal, a ideia, né, é a gente dar apresentar um pouco aí da cultura, os principais pontos, né? Então, do feijão a gente viu o quê? Que o feijão carioca domina, então é uma cultura quase que exclusiva de pequenos produtores, onde as grandes empresas de sementes, de defensivos, talvez não atuem tão fortemente, não está concentrado em pequenos produtores, ou seja, eles estão pulverizados, né, por todo o Brasil, porém ocupam 3 milhões de hectares, né, uma cultura importante, principalmente para a dieta. Então, é uma importante e responsável por questões de inflação, questões de aumento de cesta básica, porque o feijão obrigatoriamente faz parte da cesta básica do brasileiro. Então, o controle de preço se dá mantendo a produção. E para manter a produção depende de nós, né, produtores e técnicos aí da área. Então, a gente tem que ter a noção do conhecimento da produção dessa cultura, porque está diretamente relacionado com todos os fatores econômicos, né? Então, quem mais produz são os pequenos produtores, a gente viu que tem dificuldade no melhoramento genético para ter maiores produtividades, que é baixo no Brasil hoje, por volta de 1 tonelada, é baixa a produtividade, porque nós não temos assim, programas de melhoramento genético muito efetivo em cima do feijão, por conta de que ele tem que agradar ao paladar. Então, quando a gente foca demais produtividade, a gente faz um melhoramento de uma cultivar e dificilmente você consegue emplacar o mercado consumidor, porque você simplesmente altera o sabor no prato. Então, o feijão deixa de ser um grande foco aí da produção de sementes, das multinacionais, por conta disso, ficando aí principalmente por conta do governo distribuir semente lá no Nordeste, através da Embrapa, com preços acessíveis à agricultura familiar. Em questão de adubação, a gente vê que há de praxe, plantio
é o de praxe. O feijão ele é sensível a altas e baixas temperaturas, por questão do abortamento de flor, e não aceita áreas encharcadas. Demais, né, em relação a pragas e doenças, é aquela lista, né, das lagartas e dos fungos que atacam, né, e a gente viu que semente se compra através daquela fórmula, né, que nós fizemos o cálculo da quantidade. Você pode produzir a sua própria semente desde que você trate. Ou, via de regra, se compra sementes garantidas de qualidade, porque a semente do feijão tem um custo baixo se comparado às outras culturas, né? E como produz pouco por hectare, é uma cultura barata de se produzir, né? Sempre o mercado paga o quanto produz, né? Então, ela não pode ser muito cara porque produz pouco e tem que remunerar pelo pouco que produz. Então, é isso. A gente vê um resumão, a importância aí da cultura do feijão. Na aula que vem, a gente vai falar do arroz e na aula do algodão, na semana que vem, né? Então, na quarta-feira, a gente volta para falar da cultura do arroz. A gente vai ver que o arroz também tem bastante peculiaridades aí no seu sistema de plantio. A gente vai ver que é bem diferente de produzir arroz, de produzir feijão, milho e soja. O arroz é uma cultura completamente diferente das demais aí, o seu sistema de produção. Então, a gente se vê na quarta. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra por aqui.